Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. E hoje trago um relato de lobisomem para vocês. Espero que gostem, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, ok? O lobisomem de Anchieta. É tarde da noite, de uma noite de lua cheia, e após responderem a uma chamada no morro de Anchieta, no subúrbio do Rio de Janeiro, policiais militares e agentes da Polícia Civil, próximo à área de mata daquela comunidade, isolam um local onde 3 cadáveres esquartejados foram deixados. Seriam as mais novas vítimas da guerra do controle de tráfico de drogas do local. Muitos moradores curiosos e ao mesmo tempo assustados evitam falar qualquer coisa e saem do local quando alguns agentes se aproximam para perguntar. E de repente uma moita começa a se mexer. Um dos PMs nota e vai com sua lanterna ver o que é, mas seja lá quem ou o que fosse, se evadiu para a mata quando o militar se aproximou. E o dia mal amanhece e mais uma vez está Talarico praticamente abrindo aquele boteco. Talarico, um beberrão desocupado, era recém-chegado à comunidade, vindo do interior de Minas Gerais com sua mãe, Dona Dinorá, mãe de 7 filhos, todos homens. Seu Augusto já não aguentava mais a bebedeira e os fiados daquele pobre diabo. Vivia lhe dando broncas, mas o simplório completamente tomado pelo vício Talarico ignorava tudo isso. Mas este logo acaba escorraçado e saindo dali carregado por mais 2 frequentadores daquele bar sujo. E já seguindo só por aqueles becos e vielas daquela íngreme localidade, ele acaba sendo parado pelo pastor Milton, o líder da única igreja do local, uma das filiais ou franquias da Assembleia do Senhor. O religioso se mostra penalizado e tenta aconselhar aquele entorpecido beberrão, mas o mesmo parecia não ouvi-lo, e vendo que não podia fazer muito por aquela pobre alma, pastor Milton, compadecido, o abençoa e o deixa seguir o seu caminho. E trocando as pernas, Talarico segue com a sua caminhada errante, até que mais adiante ele sem querer esbarra num traficante de vulgo Lagostim. Este não era, como se diz nas comunidades, cria do local, pois junto com o seu bonde, vindo da favela da Maré, ele havia invadido há pouco tempo aquela comunidade e ali se instalou. E com isso ele não conhecia Talarico, que mesmo esbarrando sem querer nele, acaba sendo agredido e ameaçado pelo marginal, com o apoio de seus comparsas. Caído no chão após um empurrão que levou do bandido, o confuso Talarico, com a visão embaçada, se vê diante de 6 pistolas apontadas para sua cara. Os bandidos eram só 3, mas a tonteira de Talarico os multiplicou em sua embriagada visão. Só por causa de um esbarrão, Talarico seria fuzilado pelos marginais, quando surge Shelly de Souza, uma novinha vizinha e conhecida de Talarico, que retornava de um baile funk que virou à noite e que, ao ver aquele pobre bêbado em perigo, em consideração ao mesmo e sua família, interviu por ele, conseguindo convencer aqueles marrentos meliantes a não matarem aquele pobre diabo. E ao sair dali sob os deboches daqueles marginais, a pequena Shelly, com muita dificuldade, apoia o homem de mais de 40 anos, alto e forte em seus ombros, e o leva para casa. Algum tempo passa e, após análises feitas pela polícia e os técnicos e peritos, constatam algo estranho nos cortes e na forma como aqueles corpos estavam retalhados. Eles se espantam, mas concluem que aquilo parecia ter sido feito por algum tipo de animal. A coisa chega a vir à tona na mídia, e também alguns rumores de alguns moradores mais histéricos sobre rosnados e pavorosos uivos, além de vultos de uma criatura semelhante a um grande cachorro, avistado na área de mata, ou transitando entre os becos da favela. E o que intrigava mais ainda era a estranha coincidência de os ataques serem todos em noites de lua cheia, mas os experientes e sensatos especialistas e as sérias autoridades preferiram acreditar que foi algum cão vadio ou algum tipo de roedor que pode ter mexido naqueles corpos. Após os mesmos serem esquartejados, tudo se tratava de uma disputa por venda de drogas.
E nada mais que isto, segundo as autoridades, e eis mais uma vítima do misterioso esquartejador aparece, mas dessa vez num outro ponto do morro. A polícia, a mídia e curiosos são todos aterrorizados e intrigados. Estão em volta do que sobrou de um viciado do local. Até que próximo dali, numa sarjeta, Talarico, alheio a tudo aquilo, se mantém caído, desacordado. Alguns policiais vão até o mesmo que se encontrava todo sujo. Estes agentes até pensaram em fazer algumas perguntas para o grogue Talarico, mas uma moradora, uma senhora crente, frequentadora da igreja local, desencorajava, dizendo que Talarico não passava de uma pobre alma, que vivia jogado pelos cantos. E ouvindo isso, os policiais pedem para que alguém o retirasse dali. A polícia logo resolve ocupar o local para reprimir o tráfico e parar com a guerra que estaria supostamente criando aqueles macabros cenários de morte naquela comunidade. Muitos são os tiroteios e algumas prisões nos dias que se seguiram, e quando a polícia se afastava, mais uma vez apareciam pessoas esquartejadas. E, estranhamente próximo às cenas dos esquartejamentos, Talarico sempre está lá, caído, desacordado. E com isso logo os populares, que tomados pelo medo já acreditavam que aquilo era obra de um lobisomem, também já achavam que Talarico era o próprio. A lenda repercutiu e todos naquele morro começaram a temer ou hostilizar aquele pobre beberrão, que era sempre defendido pela linda Shelley. A polícia até então não dava crédito para o que eles tinham como histeria coletiva daqueles pobres moradores daquele local. Até que uma dupla de policiais, tido como uma banda podre da instituição, foi gravemente ferida durante uma suposta operação no morro. E nisso uma equipe formada pelos colegas ou cúmplices desses bandidos fardados resolveu subir à comunidade para apurar tais rumores. E estes descrentes, ou nem tanto, vão até a casa da família de Talarico, com os PMs demonstrando um típico desprezo habitual que muitas autoridades nutrem por aqueles menos favorecidos. Quase arrombaram a porta daquele casebre. Eles reviraram tudo sob as ordens de um truculento sargento, comandante da operação, enquanto alguns dos irmãos de Talarico almoçavam e se mantinham próximo da velha mãe. Todos estão assustados e sem entender aquela varredura que era feita no barraco. Os irmãos de Talarico, que almoçavam estranhamente, o faziam com talheres de plásticos. Não havia nada de prata ou que lembrasse prata naquela humilde residência. Os policiais estranham, mas como sabem que aquelas pessoas se tratavam de gente muito humilde, não ligam e seguem à procura. O truculento comandante vai até Dona Dinorá, que se mantinha sentada e quieta a todo o tempo, e pergunta por Talarico. Dona Dinorá era curiosamente quieta, uma figura misteriosa, talvez por ser vitimada por alguma doença degenerativa ou por ser assim mesmo. O policial se irrita com o silêncio daquela cabloca velha, e nisso um dos irmãos de Talarico responde por ela, mandando os PMs irem até algum bar próximo ou qualquer beco que o irmão poderia estar caído. E ouvindo isso, o comandante ordena a retirada e segue pelos becos daquela favela fora. Eles procuram por todo o morro e não encontram Talarico. Já havia anoitecido e só restava a área de mata para os PMs vasculharem. E lá foram eles, e apreensivam com seus fuzis e lanternas. Para eles qualquer mato ou arbusto que se movia era motivo de alerta. Um deles, ao passar por carcaças de animais como galinhas e outros bichos que encontra pela assustadora trilha, temeroso sugere ao comandante que a guarnição retornasse no outro dia para fazer as buscas. Mas a sua arrogância e prepotência, aquele oficial superior ignora e manda seguir com a busca. É quando é ouvido um pavoroso uivo. Todos, com exceção do sargento, já começam a tremer, enquanto este diz aos deboches que só se trata de um cachorro no cio. De repente, do nada, eles são surpreendidos por um grande vulto de olhos vermelhos, que com muita fúria começa a destrinchar toda a guarnição. Tiros para o nada são inutilmente disparados, enquanto membros, cabeças, braços e pernas e órgãos inteiros são vorazmente arrancados por presas ou garras de seja lá quem ou que estaria os atacando naquela penumbra.
A chacina dos policiais repercutiu bastante e agora o mistério do suposto lobisomem de Anchieta tomava não só a favela, mas toda a mídia. Mas os traficantes do local não estavam nem aí, e para comemorar a morte dos PMs, ou como eles mesmos diziam, vermes, eles resolveram dar um baile de comemoração naquele morro. Um baile regado a muita droga e traficância e pegação, ao som de montagens de músicas de funk feitas com clássicos infantis, como Chapeuzinho Vermelho e os Três Porquinhos, em alusão ao deboche da situação que o morro enfrentava. O baile seguia a noite afora, até que num dado momento a música é interrompida por alguma coisa que o arranca os cabos de energia. A música para e a escuridão toma conta do local. E nisso, no meio daquele alvoroço, formado por jovens assustados ou indignados e traficantes que até tiros para o alto dão em protesto à interrupção da orgia, eis que surge mais uma vez o misterioso vulto de olhos vermelhos e ataca quem vê pela frente. Muitos conseguem fugir, mas alguns infelizes são pegos e estraçalhados pela fome assassina da misteriosa criatura. Lagostinho, o líder do tráfico local, acaba morto neste ataque, e muitos são os feridos, e muito pouco restou dos que foram massacrados naquele barracão. O tráfico resolve sem tocar desde aquele dia. Todos na comunidade impõem toque de recolher para si mesmos, com medo da misteriosa besta que sitiava o local. Ela que escapou da chacina do baile por não estar disposta para ir ao mesmo naquele dia, também está assustada e se preocupa com Talarico, que há muito tempo não era visto no morro e que estava levando a culpa por todos aqueles incidentes. Ela voltava de seu trabalho já tarde da noite, totalmente alheia ao perigo, quando num dos becos ela é cercada por dois traficantes, sobreviventes do massacre do baile, e estes, revoltados com a perda de seu líder Lagostin, morto com o resto do bando no massacre do baile, são ameaçadores com suas pistolas. Um deles com a arma mexe no cabelo e no corpo da assustada menina, debochando de sua condição de defensora de Talarico, ou amante do lobisomem, como eles mesmos diziam, até que eles resolveram violentá-la como lição. Os jovens faxineiros já iam começar o ato quando o imenso vulto a rosnar aparece por trás deles, e para desespero de todos, estes mesmos assustados atiram contra a misteriosa criatura, do qual só se podiam ver os olhos vermelhos brilhando. E com um só movimento, a terrível fera simplesmente capa os dois que estavam com seus membros para fora e caem aos berros no chão, onde ficam a sangrar até morrerem. Shelley, em choque, se mantém agachada num canto. A criatura se aproxima da mesma e, incrivelmente de forma bem calma, acaricia a face da adolescente e some na escuridão daqueles becos. O pastor Milton está em reunião com os fiéis de sua igreja, dentre os quais algumas senhoras que perderam seus filhos naquele baile. Eles estão dispostos a acabar com aquilo que, segundo o próprio pastor, seria a besta, solta pela comunidade. Ele aproveita também para conclamar e pregar, dizendo que aquilo era obra das corrupções e outras abominações que assolava aquele morro, e que com o poder da fé e da união eles podiam expulsar a tal besta daquele local. E aquela cruzada contra o lobisomem ou a besta do morro Anchieta segue noite afora. Entre alguns moradores estava todo o ministério da Assembleia do Senhor, suas senhoras e alguns dos poucos traficantes do bonde de Lagostin, que sobreviveram ao massacre do baile. Shelley, ao ouvir o alvoroço que aquela multidão fazia ao passar pelos becos, vai até a janela para ver, e apreensiva ela a imaginar que aqueles fanáticos e desesperados pretendiam fazer com aquele pobre homem. Corre para tentar impedi-los. Para na frente daquela marcha e tenta aos berros convencê-los de que tudo poderia ser um engano. A marcha liderada por uma louca senhora que havia perdido seu filho envolvido com o tráfico no massacre do baile funk. Esta, ao discutir com Shelley, apoiada pela histérica multidão, sedenta por justiça e sangue, acaba prevalecendo no embate. Shelley ainda apela para o pastor, mas o mesmo se mostra totalmente omisso. E também levado pela gana daquela senhora e a multidão que o apoiava,
A marcha passa por Shelley, que ainda apela, mas é ignorada e deixada para trás, caída no chão. E nisso, mais à frente, eles chegam à casa da família de Talarico. Lá eles são atendidos por um dos seus irmãos, dos 5 que ali se encontravam, e ao lado do pastor. Aquela enlouquecida senhora perguntava por Talarico, e o jovem diz que não sabe o paradeiro do mesmo. E todos já estão com os ânimos bem exaltados, apoiados pelo pastor e pela senhora. Não querem saber de conversa e invadem o casebre, revirando e quebrando tudo. Para desespero de quase toda aquela família, digo quase toda porque Dona Dinorá estranhamente a todo tempo se mostrava calada e impassível, como de costume, mesmo diante daquela gente que quebrava tudo que viam naquele barraco. E vendo a fúria daquela multidão, os irmãos de Talarico resolvem sair com a mãe dali, enquanto aqueles loucos justiceiros colocavam fogo em seu barraco. Shelley ainda aparece, mas chega tarde demais e não contém as lágrimas diante das grandes labaredas que consomem o casebre. É quando a mesma vê Talarico. Ela tenta alertá-lo, mas é tarde demais. Um dos traficantes também o vê e grita dando tiros de pistola, enquanto junto com a multidão corre atrás do homem que tenta fugir, mas acaba encurralado e pego pela população e levado até a área de mata que fica no alto do morro. Lá ele é espancado e cuspido pela multidão, que ignorava os apelos de Shelley e o dos irmãos do homem, que eram contidos sob a mira de pistolas por 2 dos 4 traficantes presentes. Ela, aos prantos, ainda grita e se indigna com o pastor Milton pelo mesmo permitir aquela crueldade. Mas este, quase em transe, se mantém concentrado ou indiferente em suas orações, abraçado à sua Bíblia. Uma única lágrima cai dos olhos da apática Dona Dinorá, que presencia inerte o que fazem com seu filho. E quando todos já cansaram de bater com todas as forças naquele pobre homem, é chegada a hora de finalizar o que começaram. Um pilotão de fuzilamento formado pelos traficantes sobreviventes do massacre do baile se aproximam com suas pistolas, as engatilham e quando se preparam para atirar, um uivo grotesco é ouvido, chamando a atenção de todos. Todos se intrigam e se assustam e quando aquela multidão ameaça se dispersar, todos são encurralados pelo verdadeiro lobisomem, uma criatura pavorosa, metade homem, um cão raivoso, um demônio e de aproximadamente mais de 2 metros de altura. Seus olhos vermelhos brilhavam de raiva, em sua boca salivava torrencialmente de sede e de sangue. E todos começaram a ser impiedosamente estraçalhados por aquelas presas e garras. Quem conseguia fugir escapava sem algum pedaço do braço ou mesmo sem ele, e dos que ficavam só a carcaça restava espalhada por toda a mata. Os traficantes descarregavam inutilmente suas pistolas no licantropo, que com um só movimento degolou 4. Nem as senhoras da Assembleia do Senhor foram poupadas, nas suas longas saias jeans eram arrancadas como se fossem papel. O pastor Milton ainda tenta, com sua autoridade de pregador, repreender aquela criatura que ele tinha como demônio, mas a mesma o ignorava completamente, e antes de destrinchar aquele religioso, ela rasga com suas presas toda a sua Bíblia. Os únicos que sobreviveram são Shelley e a família do já quase morto Talarico, e diante daquele monte formado por membros e entranhas dilaceradas que forravam o chão, o pavoroso lobisomem vai em direção aos mesmos, e quando se aproxima da chorosa Shelley, até então silenciosa e enigmática, Dona Dinorá resolve falar, e esta que inutilmente afagava os cabelos do desfalecido Talarico, manda que esse seu outro filho pare. O lobisomem realmente era um dos filhos de Dona Dinorá, mas não Talarico, enquanto se apoiando com sua bengala e acompanhada por seus outros filhos, ela lisa agora acalma a criatura, que se abaixa, por ser do triplo do seu tamanho. Ela conta toda a história para Shelley. Talarico, na verdade, era o seu 6º filho. O 7º filho era um jovem aventureiro que havia vindo para a cidade grande e com isso havia sumido. Dona Dinorá então juntou todos os seus filhos e também saiu de Varginha, no interior de Minas Gerais, e veio atrás desse filho,
que era o lobisomem. Ela disse também que há anos atrás, quando houve o incidente que ficou conhecido no mundo inteiro, o suposto ET, na verdade era o seu filho lobisomem, que chegou a ser capturado pelos militares, mas conseguiu escapar. E como tudo a respeito daquele caso foi mantido em sigilo, logo tudo se abafou. E o dia já vai clareando e a criatura vai se tornando homem novamente, para a surpresa de Shelley, e penalizado com a morte do irmão. O licantropo, já na figura do tal sétimo filho de Dona Dinorah, pega em seus braços o corpo de Talarico e some mata dentro. Shelley volta ainda chorosa para sua casa e Dona Dinorah e sua família resolvem ir embora do morro de Anchieta, talvez voltando para a terra natal, ou talvez indo para outra comunidade bem perto de você. Boa noite. Obrigado por assistir mais um vídeo neste canal. Deixe seu like, se inscreva no canal e obrigado.